Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse momento nós vamos estudar bastante sobre a Palavra de Deus e fique ligado até o final que você vai gostar do vídeo. Hoje o tema é muito importante, né? É um tema que eu falo bastante para as pessoas, né? Da minha igreja eu falo bastante, falo tanto que muitas vezes alguns me acham até chato por falar demais sobre isso. Mas é importante, é necessário que a gente aprenda sobre isso, né? Nos vídeos anteriores eu falei um pouco sobre a saúde física, né? A questão da alimentação, a questão dos 8 remédios naturais, né? Eu falei um pouco, respondi comentários, né? Em relação a esse tema. E hoje vai ser em relação à saúde mental, né? A saúde mental. O que podemos aprender com a Bíblia em relação à saúde mental? Né? Será que podemos aprender alguma coisa? Né? É importante nós entendermos essa questão da saúde mental. Como eu posso ter saúde mental? Né? Alguns podem se perguntar, como eu posso ter saúde mental? Bem, a gente vê que esse período, né, esses tempos, né, esse século, se agravou muito essa questão da depressão, né, dos transtornos psicológicos, né, questão da ansiedade, do estresse. Muita coisa tem se agravado nesses tempos, né, e nós vemos que as doenças muitas vezes, né, tá se agravando mais na mente, né? As pessoas estão tendo mais doenças mentais do que físicas e outros tipos de doenças, né? Então a mente, ela é muito frágil, né? Ela é muito frágil, né? E o inimigo, ele é esperto, né? Ele tenta atacar você e ele começa a partir da sua mente. Ele começa a partir da sua mente. Então ele, para dominar você por completo, ele só precisa dominar sua mente. Só isso. Dominando a sua mente, ele domina você por completo. Entendeu? Então é muito importante que a gente tome cuidado e a gente saiba a maneira certa da gente ter saúde mental, né? E como ter saúde mental? Eu não vou falar muito no aspecto da questão da depressão, não vou falar muito na questão mais de doenças mentais, mas vou falar no aspecto, no sentido de no que a gente está se distraindo, o que a gente está assistindo, o que a gente está ouvindo, né? Isso afeta a nossa mente, né? Então é importante nós entendermos primeiramente isso, né? O que eu devo assistir, o que eu devo escutar, o que eu devo jogar, o que eu devo ler, o que eu devo fazer nas minhas horas vagas, né? Como eu posso alimentar minha mente de coisas boas, né? Como eu posso ter saúde mental, né? Então, é sobre isso que eu vou falar. Não vou falar sobre essa questão de depressão, ansiedade, essas doenças, não vou falar. Mas eu vou falar mais dessa questão de como você pode cuidar da sua mente, né? Para que não entre coisas erradas na sua mente. E o que a Bíblia diz sobre isso, né? E o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver hoje, né? É interessante eu falar uma coisa para você. Eu não vou entrar muito nesse aspecto da depressão, mas eu já tive depressão, né? E a gente vê que a depressão é algo muito sério. Ansiedade também, né? Eu já tive 4 crises de depressão, né, e ansiedade, né? Muito grave mesmo, muito complicado. Eu passei por muitas dificuldades e eu ainda tomo remédio controlado para isso, né? Eu tomo muitos remédios controlados para depressão e ansiedade. Então é bem complicada essa questão, né? E será que a gente tem como proteger a nossa mente de coisas ruins para que a gente não caia em alguma doença mental ou que a gente não seja afetado ou influenciado de forma errada na nossa vida, tanto física, mental e espiritual? Será que a gente pode proteger a nossa mente e como proteger, né? É importante nós entendermos isso. Então, vamos abrir no primeiro texto, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo, porque eu não quero deixar muito longo. Então eu vou ler alguns textos aqui da Bíblia que falam a respeito em relação à questão
da mente, né? Nós vemos o primeiro texto, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, né? É interessante o que está dizendo ali. E diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você entendeu aqui o texto? Você percebeu? Aqui vale para todas as coisas, né? Aqui todas, né? Diz aqui todas, né? Não vale apenas só para a questão mental, mas vale para tudo, tudo. Aqui diz, né? Todas as coisas me são lícitas, no sentido de tudo eu posso fazer, eu tenho liberdade da minha escolha, eu tenho minha escolha, eu posso escolher o que eu quiser, né? Eu tenho minha liberdade, eu tenho meu livre-arbítrio, então eu posso escolher o que eu quiser, eu posso fazer qualquer coisa, né? Mas nem todas me convêm, como diz aqui, nem todas me convêm, ou seja, nem tudo é certo, nem tudo é correto, nem tudo é da vontade de Deus. Então é importante nós sabermos o que é da vontade de Deus e o que não é. E o que nos afeta de maneira positiva e o que nos afeta de maneira negativa. E diz mais, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que interessante, veja só. Aqui diz que você não deve se deixar dominar por nada, absolutamente nada. Tudo que te domina, tudo que te controla, tudo que te faz ter um vício, isso é do mal, entendeu? Não uma coisa específica, mas está te fazendo mal, então você deve evitar, entendeu? Até uma coisa, mesmo se aquilo for bom, mesmo se aquilo for um negócio bom, mas se você se viciar naquilo, você está pecando, entendeu? Você está pecando, porque isso faz mal para você. O vício, ele não é uma coisa boa, tá certo? Não é uma coisa boa. Então é importante nós termos o equilíbrio, né? Termos o cuidado para que a gente não venha se deixar dominar por nada. E infelizmente, a situação de hoje, o que a gente vê, é justamente vício por cima de vício. Vício em jogos, os jovens, né? Vício em jogos, vício em séries, vício em filmes, desenhos, jogos, já falei, em certos livros que muitas vezes são errados, né? Vício em novelas, em várias coisas que muitas vezes prejudica a gente. Então, os jovens muitas vezes, né, não só os jovens, mas todos, estão viciados em coisas que podem prejudicar. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Então, é importante que a gente entenda isso, né? Qualquer coisa que te domine, qualquer coisa que faça você ficar com um vício muito grande, que faça você ficar viciada naquilo, você deve evitar, cortar completamente. Você vê que está viciada, corte, acabe com aquilo, entendeu? Não faça mais isso, porque tudo que te vicia é ruim, entendeu? Tudo que te vicia não faz bem para você, tá certo? É importante entender isso, tá certo? Agora, seria tão bom, né, nessa questão, né, quando a gente fala tudo que se vicia, na questão que vicia no sentido do mundo, né, coisas seculares, né. Agora, se você, por exemplo, se for viciado na Bíblia, ou viciado em oração, ou viciado em ir para a igreja, ou viciado em fazer as coisas de Deus, viciado em pregar o evangelho, aí sim é uma coisa boa, né, é uma coisa, né, muito boa, né? Então, quando eu falo que todo vício faz mal, é no sentido de vícios seculares, né? Coisas que não são de Deus. Mas se fosse para se viciar alguma coisa, se vicia em Deus, tá certo? Se vicia em Deus, que é bem melhor, tá certo? Então, é importante nós entendermos isso. E muitas vezes a gente está achando que a gente pode fazer qualquer coisa, só o que não pode é você se viciar. Você tá entendendo? Tipo, você pode fazer tudo. O importante é não se viciar. Mas não é bem assim. Então, não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é só você controlar, usar com moderação que tudo bem. Não é bem assim. A gente fala um pouco disso
questão da alimentação e também na questão da bebida alcoólica, lembra que eu falei? Então, tudo que é ruim deve ser evitado completamente, não tem essa de usar moderadamente, não existe isso, tá certo? O que é ruim, você deve abominar, tá certo? Não deve usar nada que for ruim, tá certo? Então é importante entender isso. Agora, o que mais a Bíblia fala a respeito? Bem, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz uma coisa muito importante que você deve prestar bem atenção. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você entendeu? Tudo que você for fazer, quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Como assim para a glória de Deus? Quer dizer que tudo tem que ser relacionado a Deus? Não é bem assim. Quando diz tudo para a glória de Deus, é tudo que é bom, tudo que edifica, entendeu? Tudo que faz bem, entendeu? Tudo que realmente vai te beneficiar em algo, entendeu? E que não vai te prejudicar, entendeu? Tudo que vai te fazer crescer, tudo que vai te fazer bem para a sua saúde, tanto física, mental e espiritual. Então faça tudo que você for fazer, faça tudo para a honra e glória de Deus, né? Ou seja, se você for fazer algo bom, você está fazendo para a glória de Deus. Desde que seja uma coisa boa, desde que não seja nada ruim, tá certo? Algo que realmente traz muito benefício, algo que te edifica, algo que faz bem para você, faz bem para o próximo, ou faz bem até para Deus, entendeu? Então é importante entender isso, tá certo? Então, veja que tem essas regrinhas, né? E outra coisa muito importante, que eu vou entrar agora no aspecto do entretenimento, né? No aspecto do entretenimento. E a gente tem que ter um princípio, né? E qual é o princípio? Vamos ver lá em Salmos capítulo 101, Salmos 101, versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E continua dizendo, aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Você entendeu? Olha o início do verso. Não porei coisa injusta. Algumas traduções diz, não porei coisa má. Coisa injusta é coisa má, coisa ruim. Coisas que vão te causar mal, ou coisas que vão contra a Bíblia. Tudo que é ruim, tudo que é injusto, tudo que é mal, você não deve pôr diante dos seus olhos, nem diante dos seus ouvidos. Você entendeu? Então, tudo que é ruim, tudo que é impuro, você não deve assistir, nem escutar. Você entendeu? E muitas vezes a gente se pega sem saber. Então, qual tipo de filme que eu devo assistir? Eu devo assistir só filme da igreja? Só filme de Deus? Eu devo se concentrar e ouvir música só de Deus? Eu devo ler só livro de Deus, só ler a Bíblia? Eu devo só se divertir com as coisas de Deus? Só isso? Eu não posso fazer mais nada secular? Não é assim. Tem coisas seculares que são boas, né? Tem coisas seculares que são boas. Mas você tem que ter cuidado. Porque nem tudo que é secular é bom. Tá certo? A maioria das coisas são ruins, na verdade. A maioria das coisas seculares, muitas coisas são ruins, né? Essas coisas do mundo. Então, quando você vai se concentrar em algum filme, ou alguma série, ou algum desenho, ou algum jogo, ou algum livro, ou alguma música, você deve ter outros princípios, né? Primeiramente, né, como a gente viu aqui, não porei coisa má diante dos meus olhos, ou seja, tudo que é contra a vontade de Deus, ou seja, tudo que é contra a Bíblia, você não deve pôr diante dos seus olhos, né? E lá em Filipenses, é interessante, lá em Filipenses 4:8, deixa eu abrir aqui, Filipenses 4:8. É interessante o que diz Filipenses 4:8, é um verso que eu uso bastante para indicar. São
as características do que você deve se concentrar e pensar, entendeu? Tudo que você deve pôr na sua mente é o quê? Diz aqui, ó, Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você percebeu? Você percebeu? Você deve ocupar o seu pensamento em quê? Em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é boa fama. Você entendeu? Então a gente começa a excluir bastante coisa a partir daí, né? Filmes como muita violência explícita, sem necessidade nenhuma, né? Muitas vezes tem tanta violência, né? Mas aquilo não é necessário para mostrar ali no filme. Muitas vezes não é nem necessário mostrar ali. Não tem necessidade nenhuma. Poderia ter outro caminho para passar alguma coisa ali, mas escolheram a questão da violência. E violência, né? Violência extrema, não devemos assistir filmes assim, né? A questão também questão sensual, sexualidade, né? Há filmes que tem muita pornografia, então deve ser evitado também. Não é puro, tá dizendo, não é puro assistir filmes assim, nem séries assim, nem desenhos assim, tá certo? A questão também do desrespeito com a religião. Muitos filmes e séries desrespeitam a religião, desrespeitam as crenças bíblicas, né? Por exemplo, tem vários filmes aí que são totalmente contra a verdade de Deus, né? Além da violência, além da sexualidade, além do desrespeito da Bíblia, né? Da religião. Tem outras questões também que acabam fazendo com que o filme, a série, o desenho ou o jogo também seja totalmente abominável para Deus e para qualquer um de nós. E por quê? Porque a gente deve se concentrar nessas coisas, em coisas boas, né? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Então, por que a gente deve se concentrar nessas coisas? Por quê? Porque, veja só, você tem um anjo da guarda, não tem? Você tem um anjo da guarda. Então, veja só, se você está assistindo um filme, uma série, ou jogando um jogo, ou lendo um livro, ou escutando uma música que não é do agrado de Deus, o seu anjo, ele não vai estar perto de você, ele vai se afastar de você. Ele não vai ficar ali perto enquanto você está pecando, entendeu? E quando ele se afasta, quem é que entra? Quem é que entra quando o seu anjo se afasta? Uma legião de demônios. Os demônios fazem um círculo em volta de você e ficam assistindo junto com você ali. E aí? Como é que fica? Você percebeu? Além disso, Jesus não... Você tem que pensar assim, Jesus assistiria isso? Jesus assistiria isso? Então deve ser pensar outra coisa, né? Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Então quando você assiste, você está magoando o Espírito Santo. Está magoando o Espírito Santo. Porque isso acaba prejudicando você e o Espírito Santo que está em você também está vendo aquilo. Então você está magoando o Espírito Santo. Então, tem certas coisas que são abomináveis para Deus, tá certo? Tem muitas coisas que são contra a Bíblia. Tudo que é contra a Bíblia, né, você deve evitar. Você deve evitar. Por exemplo, a Bíblia diz não matarás. A Bíblia diz não matarás. Aí um filme ou um jogo ensina você que você tem que matar. Esse filme está certo? Esse jogo está certo? Não, está errado. Por quê? Está ensinando algo que não é bíblico. Tá certo? Porque a Bíblia diz não matarás e você tá ali, mas é um jogo, não tem nada a ver, é um joguinho, né? Mas é como eu tô dizendo, a Bíblia diz tudo que é puro. E você tá matando ali no joguinho, não é coisa pura, não é coisa amável. É amável você tá fazendo isso num jogo? É amável? É algo que tem amor ali? Não tem, entendeu? Então tem certas coisas que devem ser evitadas, coisas demoníacas, né? Muitas vezes filmes, existem rituais satânicos ali, numa cena tal, e muitas vezes a gente deve evitar qualquer tipo de coisa assim, porque sabia que quando está acontecendo um ritual satânico num filme, sabia que é como se estivesse acontecendo na sua casa?
É como se estivesse acontecendo. Você está assistindo ali, está acontecendo na sua casa ali, ó. Entendeu? Então você deve ter cuidado. Então tem vários aspectos que eu gostaria de trabalhar, né, com vocês. Eu vou gravar a parte 2, né? Eu vou gravar o respondendo comentários, aí eu respondo alguns questionamentos em relação a esse assunto, né? Eu me aprofundo mais, porque esse vídeo senão vai ficar muito longo. Então eu quero deixar esse vídeo pequeno, né? Para o próximo vídeo eu explanar um pouco mais sobre esse assunto, tá certo? E eu vou identificar algumas séries, eu vou falar aqui. Algumas séries que são boas, outras são ruins. Alguns filmes que são bons, outros são ruins. Vou falar alguns jogos que são bons, outros são ruins. Então eu vou explicar para vocês algumas coisinhas. Eu vou dar alguns exemplos. Tá certo? Então, fiquem com Deus, tá certo? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Espero que tenham entendido, né, o básico aqui, que eu expliquei o básico. Depois eu vou explicar um pouco mais. Mas espero que tenham entendido através desses versos, esse versículo aqui. Já mostram, já dá uma orientação para mostrar o que você deve ou não assistir. Ou escutar também. A questão da música eu vou explicar depois também. Então é importante você entender isso, tá certo? Então fique com Deus e até mais.